Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Nós temos o prazer, a honra e a alegria de apresentar dessa vez um conteúdo que a gente denominou mini congresso virtual chamado Educação da Alma e Humanidade Aperfeiçoada. É um evento que a gente fazia e tem por intenção continuar fazendo, tanto no modo presencial quanto no modo virtual. Um congresso, uma espécie de elementos comuns que podemos trazer das mais variadas escolas da humanidade, a fim de podermos mostrar a capacidade humana de convivência pacífica, a fim de trazermos o lado positivo de cada escola, de cada cultura, de cada percepção, de cada ser que vem à Terra e vivencia segundo sua própria formação e identidade. Esse é um momento e um evento que vem congregar tais escolas, tanto no aspecto religioso, filosófico, artístico, cultural e científico, de modo que a nossa humanidade se aperfeiçoe, que a gente crie os alicerces da paz derradeira, verdadeira, da alegria, de uma saúde coletiva, de um equilíbrio e bem-estar. É, na verdade, uma proposta que parece ser ousada, mas que no fundo tem em sua essência o próprio nome do nosso canal, Rumo à Consciência Divina, é quando nós ativaremos os nossos níveis mais elevados de consciência para podermos vivermos na Terra em felicidade. Olá a todos, meu nome é Adriana, eu fui convidada pelo Ricardo Gás para falar um pouco para vocês sobre arte e espiritualidade. Ricardo, obrigada pelo convite. Eu sou tradutora e eu tenho um mestrado em Estética e História da Arte pela Universidade de São Paulo, e acho que foi essa a razão que o Ricardo me convidou para falar sobre esse tema. E por ser um tema tão simplesinho e tão pequeno, eu já queria começar fazendo uma ressalva que o que eu vou falar aqui hoje é só um recorte baseado em reflexões e leituras que eu tenho feito agora, coisas que estavam provavelmente já rondando o meu radar, né? E um pouco da minha vivência própria de espiritualidade de Torá. E, então, eu queria só fazer essa ressalva que, obviamente, isso aqui não pretende ser um argumento definitivo para o tema, mas eu espero que seja interessante o que eu vou trazer para vocês, mas com um começo de discussão, vamos dizer assim. Eu acho que para começar a falar um pouco disso, eu acho interessante eu trazer um pouco para vocês a minha relação pessoal com a espiritualidade e com a arte, né? Com relação à minha espiritualidade, eu venho de uma casa judia, meus pais, meus avós são todos judeus, e como família tradicional judaica, eu vivi sim num ambiente judaico, mas que eu acredito que o judaísmo fazia mais parte da minha vida como uma identidade, mais do que como uma prática religiosa, mais do que como uma prática espiritual. E foi só depois que meus pais, eu ainda era bem nova, começaram a frequentar um Beit Chabad, que tem perto da minha casa, que eu acho que eu comecei a poder ter realmente essa parte de espiritualidade do judaísmo, graças a Deus. Então, foi com a vivência, foi com a convivência com a família do Rabino e com outras famílias, com a sinagoga, que eu conheci um pouco mais sobre as leis, sobre a ideia das leis judaicas, a parte mística, e aí sim eu consegui desenvolver um pouco da minha espiritualidade, que obviamente ainda está em desenvolvimento, né? É uma coisa inesgotável também.
E, e eu acho que o importante disso para mim é a ideia de que não adianta só eu me elevar. E isso veio muito claro com os ensinamentos racídicos, que é que a gente tem que trazer a luz divina para baixo, né? Então, que a prática judaica, o fazer, tentar cumprir ela o máximo possível, é o que realmente importa dentro da espiritualidade. Não é a única coisa que importa, mas que sem isso não tem um fechamento, a gente não consegue fazer o nosso papel de trazer divindade para o mundo. Então, essa é basicamente a minha ideia de espiritualidade, como eu tento vivê-la, e obviamente, como eu falei, ainda é uma coisa que sempre tenho que desenvolver. Com relação à arte, eu também posso dizer que na minha casa eu estive envolvida com arte, ainda que sem grandes exposições e grandes intenções educacionais com relação a isso, mas eu tenho memórias do meu avô paterno, quando eu ia visitá-lo, gravando VHS de óperas e balés que passavam na televisão na época. Então, ele tinha muito gosto por isso. Meu próprio pai também preferia que a gente ouvisse, quando ele punha música pra gente, era mais uma música mais menos comercial, vamos dizer assim. Ele também não deixava a gente assistir novelas, essa parte cultural comercial demais, vamos dizer assim. Minha mãe também sempre teve muitos livros de artes, ela própria estudou desenho industrial. Então, é uma coisa que permeava a casa, mas ainda sem uma intenção muito grande de que isso fosse parte da nossa vida. Estava presente. E essa sensação de que a coisa está presente, a gente está envolvido naquilo, mas você não entende exatamente o que é aquilo, é uma coisa que foi indo comigo em relação à arte, e acho que é por isso que eu resolvi fazer o meu mestrado quando chegou o momento, porque eu sentia que eu tinha interesse, que aquilo fazia parte dos meus gostos, vamos dizer assim. Eu tinha uma curiosidade para entender aquilo, mas eu sentia de alguma forma que aquilo não era um conhecimento solidificado. Era uma coisa que estava envolvente, vamos dizer assim, mas que não fazia parte de fato do que eu entendia. E eu acho que é como se tivesse uma cortina que a gente tivesse vendo que a arte faz parte da nossa vida. Mas é uma coisa que é quase intangível, você não consegue chegar perto, né? Tem uma coisa te separando daquilo. E aí eu acho que é o que vem a primeira paralelo que a gente pode traçar entre espiritualidade e arte, pelo menos para nós na modernidade, né? Que é essa dificuldade de acessar, ao mesmo tempo de saber que está muito perto. A gente vivencia a arte, a gente vivencia nossa espiritualidade, às vezes sem entender, sem conhecer ela de fato. E é até interessante, porque o Roger Scruton, que é um autor que eu vou trazer muito para vocês, acho que eu não deixei o livro dele aqui, mas ele fala que para nós, homens modernos, a cultura e a religiosidade têm que ser conquistado com esforço. Então, acho que são duas coisas que realmente têm essa associação. E, de fato, no mestrado, ainda que eu não fui buscar esse tipo de... Não tinha intenção clara de ver a relação da arte com a espiritualidade, meu tema era muito mais voltado por uma coisa mais de prática, prática do sistema de arte, não do fazer arte em si, mas nesse sentido, eu sim, num determinado momento a gente encontra muito essa relação entre a espiritualidade e a arte. E, e bem, o que eu consegui concluir é que às vezes, em alguns casos, a arte no mundo que a gente vive hoje, em que Deus não é uma coisa dada, não é uma coisa que todo mundo consente da existência dele, ainda que eu acredite que a gente acabe sentindo e buscando ele, é uma tentativa de substituir a espiritualidade pela própria arte, né? E eu vou tentar explicar um pouco desses motivos e como que isso acontece. E eu acho que, para começar, é importante falar que eu acho que alguns motivos têm, sim, a sua razão de ser, e alguns são um simulacro da realidade, uma tentativa de substituir mesmo
o que o homem precisa dentro dele, né, nesse lado espiritual. Para trazer um pouquinho de como entender um pouquinho de como isso pode acontecer, como essa mistura ou essa metamorfose de uma coisa em outra, ou a própria essa amálgama, né, que forma entre uma coisa e outra. Eu vou trazer um autor aqui que eu gosto muito, esse livro sim, eu trouxe o outro, depois eu posso disponibilizar para vocês, do Roger Scruton, mas um autor que eu gosto muito é o George Steiner, é um judeu, esse aqui é uma biografia dele. Ele é um crítico, ele é ensaísta, ele tem diversos tipos de obras diferentes e, e ele dedicou a vida dele praticamente à cultura e à arte. E aí, nesse livro, que é uma biografia dele, ele fala por que disso, todos os argumentos dele. Tem uma frase que é super interessante, que ele fala o seguinte: a validação da nossa espécie vem desses avanços criativos, das coisas belas criadas por nosso espírito, surgido em meio à nossa animalidade. Então, de alguma forma, ele vê que os avanços criativos, o que o homem cria de belo, está ligado a uma coisa mais elevada e tira a gente daquela ser biológico, daquela animalidade que a gente tem com toda natureza, né? E esse conceito vem de encontro com um conceito que o Roger Scruton traz também, de Kant, que ele elabora da seguinte forma, que existem coisas que Kant chamam de coisas desinteressadas. O que seriam essas coisas desinteressadas? São coisas que não são necessárias para a sobrevivência humana, nem para satisfazer os desejos do homem. São coisas que estão acima dessa natureza empírica, por assim dizer, e para exemplificar o que seria isso, a gente tem claramente os prazeres intelectuais, os prazeres artísticos, que não têm um objetivo em si na vida do homem. A gente pode viver sem, ainda que seria uma vida, principalmente nas expressões desses pensadores, uma vida indigna, né? E também tem a parte toda do domínio moral, que também não são coisas naturais, são coisas que o homem elaborou acima da sua natureza empírica para poder fazer a vivência em comunidade. E obviamente, são coisas que estão acima da natureza e por isso também tem essa sensação não, essa realização da dignidade humana acontece nessa dimensão. E isso acaba trazendo significado à vida, né? O Roger Scruton fala, de alguma forma ajuda a gente a se situar a respeito do que a gente é e do que realmente tem valor. Então, é nessa esfera que a gente consegue se sentir mais humano. E em cima dessa ideia, a gente pode elaborar uma transformação da visão do homem a respeito da arte ao longo dos séculos. O Roger Scruton fala que antes do iluminismo, a arte basicamente era recreativa ou ela era inspiracional. Então, você fazia ela com o objetivo de trazer uma sensação de maravilhamento, de inspiração, normalmente relacionado a práticas religiosas, e recreativa simplesmente com a intenção recreativa, como o próprio nome diz. E a partir do iluminismo, mais ou menos por volta de 1750, isso se torna um assunto acadêmico. Aí sim, essa naturalidade que a arte tinha até então, ou essa intenção inspiracional, ela é substituída. E ela se torna, sim, algo devotado a nutrir e refinar a alma. E por que, então, nesse momento que isso acontece? Então, antes, a gente pode dizer que, de alguma forma, os objetivos da vida eram dados. Você crescia e se desenvolvia numa comunidade que sabia, teoricamente, né, o porquê da sua existência. Isso não era exatamente uma discussão. Então, tanto a cultura, quanto a sua arte, quanto a religião, os valores, os objetivos eram comuns a todo mundo e não era realmente uma questão. Por outro lado, também, não só os objetivos, mas os meios para chegar a esse objetivo também, de alguma forma, já existia uma coesão entre eles, os objetivos e a comunidade. Então, a gente pode falar muito dos ritos, as celebrações, os ritos de passagens,
E o Roger Scruton fala da importância também dos ritos de reparação, que é a ideia de que o homem que saiu desse caminho de objetivo claro da vida tinha como se reunir a comunidade através de ritos de reparação. E isso fazia com que a vida, de alguma forma, desse a sensação de comunidade e pertencimento aos membros dela. E, dado momento em que a crença em Deus não é mais uma coisa dada, a espiritualidade não é uma coisa recebida e passada pela comunidade, a arte acaba assumindo muitos desses papéis que antes eram dados já como certos. Então, e por que isso acontece? Bom, a arte pode oferecer essa sensação de passagem ao mundo dos significados. Como eu falei antes, né? Essa sensação de dignidade humana pode vir através da arte. Ela tem essa capacidade por estar acima da nossa natureza. Então, fazer parte dessas coisas desinteressadas. Então, te leva a vida de sentidos. A arte também acabou se sobrevivendo, vamos dizer assim, à própria religiosidade. É como se essa arte inspiracional tivesse uma sobrevida além do que a criou. E isso também acabou gerando, porque isso provavelmente porque ela traz essa sensação tanto de dignidade quanto de pertencimento e de comunidade. E o Scruton fala que o ponto mais alto, o ápice dessa vivência da arte, como rito de passagem para o mundo de significados, acontece no começo do modernismo. Então, ele traz, por exemplo, que ele é um amante, um grande admirador da obra do compositor Wagner, e ele tem consciência de todas as questões morais envolvendo a obra dele e da persona em si, né, que isso nem se fala, mas o que ele traz é bastante interessante. Ele fala que o Wagner era um artista que estava consciente da morte de Deus no mundo, né? Ele sabia que o mundo era um mundo de perplexos, de pessoas que não tinham mais onde se apoiar. E ele tentou ressuscitar esse espírito heróico, esse ideal heróico. E já que a religião já não era uma coisa dada, é uma coisa que fizesse parte das crenças dele mesmo, ele foi atrás de mitos para trazer essa sensação de heroísmo. Por quê? Porque o Scruton fala muito claro que os mitos colocam perante a gente a verdade de forma alegórica. Que verdade que os mitos trazem? Eles trazem a nossa condição humana, eles trazem as fraquezas humanas, os desejos humanos, e eles trazem essa aura de mistério mesmo, que a gente não tem controle sobre tudo que está nossas decisões não vão acabar sendo definitivas, tem outras coisas envolvendo a vida que a gente não entende, e também o mito traz essa sensação de que só saciar os desejos vai acabar levando a algum tipo de tragédia. Não é assim que o homem tem que viver, né? Ele instaura o homem na realidade, falando da pequenez do homem, como o homem é tão pequeno, e esse é o papel dele. Se ele não for forte, se ele não resistir, se ele não for heróico, até com relação aos próprios desejos, o mundo não tem avanço, não tem para onde ir. Então essa foi como o Wagner desenvolveu a ideia de heroísmo de um mundo sem Deus. Mas todos esses confrontos, esses confrontos com a condição humana mesmo, com a fraqueza, com as tragédias, acabam tendo um pano de fundo religioso, no sentido de é um drama espiritual, é um drama do espírito do homem. E isso pode, de acordo com o Scruton, também levar o homem a se confrontar com os mistérios, com o transcendente, com a sua pequenez e tentar buscar uma coisa mais elevada. Tem outro artista que que trabalha bastante com mitos e tem relação bastante com o transcendente. Eu vou pôr para vocês um pouco aqui, o Mark Ruto. Ele é conhecido como um artista que se dizia espiritual.
Ele também trabalhou bastante com essas ideias de mito. Ele era judeu de nascença, mas depois que o pai faleceu, ele acabou se afastando, mas não da espiritualidade. E ele é conhecido até hoje como um dos artistas que invoca a ideia de espiritualidade através da arte, e ao longo do tempo o que ele foi desenvolvendo foi a ideia de contemplação mesmo, de silêncio e contemplação, como se isso fosse um meio de chegar a alguma coisa maior, não necessariamente um objetivo em si, mas um meio de chegar a alguma coisa transcendente. Tem uma outra artista também, que também são todos desse começo de modernismo, e uma Af Klint ficou famosa recentemente com uma exposição itinerante das obras dela. Ela não era uma artista consagrada como modernista, mas hoje se considera que ela foi uma das primeiras artistas abstratas. E ela é uma artista sueca, também lá do final do século XVIII para o XIX, 19 para o 20, desculpa, e de 1890 para 1900 e pouquinho. E ela também acreditava que existia mais algo além dos 5 sentidos. Então, num mundo que também não tinha espiritualidade, tinha um vácuo, ela foi atrás disso e buscou representar isso na arte dela. Ela se ligou à teosofia, ao movimento rosacruciano, que era um movimento de confusões entre vários movimentos religiosos que também estavam em voga nessa época. E aí fica clara a sensação tanto de necessidade de pertencimento a um grupo que a arte pôde oferecer para ela, quanto a sensação de ser um elo, de alguma forma, a uma tradição que está vindo e também que dá essa sensação de coesão e de pertencimento. Eu queria também trazer para vocês a obra do Cézanne, que não é, você não vai chamar de obra espiritual, né? Mas que os grandes críticos e as pessoas com uma sensibilidade para entender um pouco mais da criação dessa época conseguem identificar como realmente uma obra com relação ao não visível, né? Essa natureza morta dele, de alguma forma, ela é mais complicada, ela não é banal, ela te tira da banalidade do dia a dia e, de alguma forma, ela, assim como deve ser com uma boa arte, ela acaba realinhando as nossas percepções, a gente acaba enxergando coisas de uma maneira diferente. E aí que eu queria trazer algumas frases para vocês. Tem um filósofo francês que se chama Jean Guitton. Ele é cristão, na verdade, mas a frase dele acho que encaixa bastante com essa ideia que a gente está querendo trazer aqui, que a primeira condição para aprender a pensar é cultivar em si a capacidade de se maravilhar. A arte consegue fazer isso com a gente. Ela ajuda a gente a enxergar nas coisas pequenas a grandiosidade da vida. Então, essa capacidade de se maravilhar, a gente pode ir buscar na arte, que ela vai dar sempre dicas de como a gente pode chegar a alguma coisa mais elevada. Eu vou trazer também uma frase do Rabino Jonathan Sachs, que faleceu esse ano, que também tem uma frase super interessante. Ele fala o seguinte: o universo não veio com seu propósito inscrito nele. Para entendê-lo, faz-se necessário muita sabedoria, humildade e experiência ao longo dos séculos. Para expressar essa proposta é necessária a música, a arte, os ritos, as celebrações. Então, de novo, para entender o mundo, o homem tem diferentes ferramentas. E a arte é uma ferramenta dela, de entender o propósito do mundo. A gente consegue fazer uma busca espiritual assim. Então, eu acredito que a arte pode sim ser uma alavanca. Ela pode ser um potencializador da nossa espiritualidade, principalmente se a gente está voltado a uma visão muito utilitarista que a gente acaba tendo nos dias de hoje. A gente vê muito mais a parte prática da vida e perde essa capacidade de se maravilhar e de ter percepções do não sensorial, né? E ela ajuda a gente a buscar o propósito do universo. Eu vou voltar de novo ao George Steiner, que também, ele próprio também é judeu com todo o orgulho e todo
todas as honras que ele sente de ser judeu, não queria ter nascido de outra forma, não se enxerga. Ele fala que, para ele, ele não fica mais feliz de participar de um grupo do que dos judeus, né? De ter nascido entre judeus. Mas como um bom judeu, ele era agnóstico. E, e nessa discussão que ele traz no livro dele, ele cita o seguinte: ele lista Dante, Tolstói, Dostoiévski, Descartes, Einstein, Wittgenstein, e ele fala: meu ponto óbvio, o que de melhor é pensado e feito ao longo dos séculos é atraído, subscrito de alguma forma ou narrativa pela presença divina, pela presença não empírica da arte, da realidade. Então, ele também, ele até fala que se ele tiver que escolher um lado entre os não crentes e os crentes, ele quer se juntar a essas pessoas que buscaram uma coisa a mais no mundo. E aí, para ele, que é um aficionado à arte e à cultura, foi através disso que ele se aproxima de Deus. Agora eu queria trazer alguns poréns dessa associação entre arte e espiritualidade. Primeiro de tudo, é uma coisa que ficou muito óbvia para a gente ao longo do século passado, que a arte não garante moralidade. Sociedades que são altamente educadas podem fazer atrocidades, mesmo estando envoltas em todo tipo de alta cultura e de arte. E até o contrário, às vezes a arte está a serviço do que há de pior no ser humano. Então, essa é a primeira coisa, de não achar que a arte vai solucionar a moralidade humana. Não se enganar nesse sentido, porque é muito claro que sem a espiritualidade, sem o respeito por algo maior, sem reconhecer a nossa pequenez e o nosso objetivo, fica difícil garantir essa moralidade. Mesmo com tudo isso, a gente sabe que o homem é fraco e falha. Imagina achando que a gente pode depositar tudo na nossa própria capacidade, mas enfim. Além disso, eu acho que a arte tem que ser enxergada como uma busca, ou seja, como um meio. Ela não tem que ser vista como um fim. E acontece que na nossa sociedade ela às vezes acaba sendo vivenciada no lugar da espiritualidade. Ela não é um meio para buscar essa espiritualidade. Ela é vista como a espiritualidade em si. E aí acaba acontecendo muitas, o que eu chamo de artificialidade. São coisas que são vivenciadas e que para mim não passam de artificialidades. Primeiro de tudo, a gente tem claramente essa própria aura que eu falei no começo da nossa conversa, essa áurea de distanciamento, de uma coisa que a gente não consegue acessar, essa arte que é intencionalmente difícil, de difícil acesso, ela é para dar essa sensação de comunidade, de pertencimento para iniciados. Então, se formou todo esse jogo em volta da comunidade artística, que é para dar essa sensação de comunidade. Eu acho que, além disso, existem outros pontos. Por exemplo, existe a ideia de puxar para a arte alguns ritos que acabam sendo descontextualizados, alguns sincretismos, misturando diferentes culturas. E essas fusões acabam, às vezes, eu não vou generalizar, mas, enfim, muitas vezes elas vêm sem nenhuma tradição, elas não têm elo com a realidade em si daquelas tradições. E elas, muitas vezes, elas vêm dissociadas de qualquer responsabilidade, que a gente sabe que, na realidade, a dimensão comunitária está associada à responsabilidade, esses elos, esses ritos, essa religiosidade traz responsabilidades que não são vividas quando as pessoas puxam esses ritos artificialmente para a arte. E o Scruton até também fala bastante disso, ele fala que as performances artísticas, as instalações que são colocadas no ambiente inteiro, ele chega até a falar uma coisa que para a gente já hoje é quase, a gente nem considera como simbólico de nada, mas ele fala do fim da moldura. Ele fala que tudo isso é uma tentativa da arte substituir a própria realidade.
Então, ele fala que assim, é acabar com a concorrência, é tomar o lugar exato de onde a realidade deveria estar. Então, é realmente viver numa artificialidade. E aí que realmente a gente pode falar que a arte hoje é muito autorreferenciável. Ela vive circunscrita em si mesmo. É uma discussão sobre si mesmo e por mais que os contemporâneos falem que a arte e a vida são indissociáveis, a arte acaba sendo a referência quase sempre e na maioria dos trabalhos, né? E além disso, eu não vou nem falar a maioria, né? Mas acaba sendo uma aura que envolve a criação, a poética de hoje em dia é a própria arte. Às vezes não diretamente, mas por ela ser não muito abstrata, não ter mais esse elo com o passado, não ter algumas características que antes deixava a arte mais objetiva para a gente. E algumas outras coisas que acontecem também, que a gente pode citar de artificialidade, é o sentimentalismo. Então, o Spurgeon fala do desejo por glória, por uma paixão heróica que se transfigura, que não custa de fato sentir essa paixão. É uma coisa que acaba sendo muito mais, eu quero sentir, é uma coisa sensorial e eu quero me chocar. E ela acaba trazendo pseudo-valores que são gerados nesse invólucro de, de paixão heróica, vamos dizer assim, de glória, e que acaba sendo tudo um pouco falso, né? Então são falsas emoções, tem uma falsa moralidade, os valores estéticos acabam sendo de alguma forma falsos. O Spurgeon elabora isso, ele fala que isso é uma característica da nossa vida moderna. Então ele fala o seguinte: a arte fez a transformação da vida moderna em uma versão mítica de si mesmo, nas quais as próprias coisas que mais nos incomodam são remodeladas como nossa redenção. Então, ele fala que os artistas modernos acabaram transformando o que tinha de mais perturbador naquilo que nos redime. É um conceito complicado, mas que é uma visão para mostrar esse sentimentalismo, essa coisa que tira um pouco a nossa pequenez do ser humano e transforma o ser humano numa coisa muito central e autorreferenciável no mundo. E, e de acordo com alguns conceitos que eu queria trazer para vocês também, na verdade, o Max Weber, que também é um outro pensador, ele chama tudo isso em um outro contexto, mas que acaba se encaixando muito nessa ideia de vida moderna, de dessacralização da vida. O que seria a dessacralização da vida? É a eliminação do que ele chama de mágica no mundo. O que seria a mágica do homem? É a habilidade que a gente tem de ter uma relação interativa com Deus. Que se a gente teria a capacidade de mudar a vontade de Deus, intervindo na ordem natural do mundo. E quando o homem moderno fez essa transformação da vida, transformou ela numa versão gloriosa, sem Deus, a gente acaba desacralizando a vida. E é aqui que eu queria entrar na reta final do que eu vou trazer para vocês, que é a possibilidade de ressacralizar o mundo, de trazer a santidade de volta para o mundo, também através da arte, né? Então, a visão racídica, ela fala que o mundo tem que ser uma moradia, a gente tem que fazer do mundo uma moradia para Deus. A gente tem que fazer aqui um lugar agradável para a presença divina, poder pousar aqui. Então, eu acho que ninguém melhor do que o nosso líder espiritual da nossa geração, que para mim, é o Lubavitch Rebbe, que ele buscava em todas as dimensões a possibilidade de trazer santidade para a vida. E eu acho que o exemplo dele é inestimável. Ele é o jeito como ele se apropria e ele elabora e a visão dele de como lidar com as coisas é extremamente rico e mais do que rico, ela não tem ressentimento com a nossa realidade.
não nega a vida moderna e quer tentar viver no passado. O Rebbe é uma pessoa muito prática, não vivia num mundo nostálgico, de fantasioso, não vivia em meio a um sentimentalismo. Ele era uma pessoa que conseguia tirar da própria condição de homem moderno uma maneira muito, muito rica para servir a Deus. Eu acho que a gente pode se aproveitar dela, porque além de tudo, se a gente pensar bem, a arte, como eu falei, que em determinado momento ela virou um assunto acadêmico, a arte em si não é um assunto judaico, não existe, talvez na religião católica, cristã, não sei exatamente, exista muito a ideia do belo. A religião judaica existe o conceito assim, de beleza, de habilidades manuais, tem muitos exemplos na Torá, o próprio Bezalel que construiu o Mishkan, foi o tabernáculo, ele estava envolto em beleza, em habilidades manuais, são louvadas, mas não é um tema exatamente judaico a arte, né? O George Steiner, de novo, vou trazer uma citação dele, que ele fala o seguinte: o judaísmo não fica em paz, não fica tranquilo com fabulações, com ficções, pelo perigo de se perder a ligação com o mundo real. Talvez por perder, pelo medo, né, que o judeu sempre teve de se afastar do propósito do homem, do serviço divino, sempre foi uma coisa, quase um tabu, vamos dizer assim, né? A gente tem exemplos de muitos homens que sentiam essa vontade de se expressar criativamente e quando eles não conseguiam fazer isso dentro dos estudos, de alguma forma, ou por motivos internos que eles sentiam que aquilo tomava muito conta da mente dele, ou por pressões externas que as pessoas não gostavam que ele estava envolvido com arte, eles acabavam tendo que se afastar da Torá para poder dar vazão a essa expressão. Mas é por isso, de novo, que eu queria trazer o exemplo do nosso Rebbe, porque ele é muito pertinente para os nossos dias de hoje e para a gente ver que ele via assim a capacidade total de associar uma vida espiritual com a arte e mais usar a arte como meio de trazer essa santidade para o mundo. Então, só para finalizar, vou falar um pouquinho dos dois lados da arte, tanto do potencial criativo, que é essa necessidade de expressão, quanto da apreciação da arte. O Rebbe teve contato e a gente tem muitas correspondências dele com artistas. Um dos artistas foi um escultor super famoso chamado Jacques Liebknecht. Ele é lituano, ele viveu época de guerra e tem correspondências lindas dele falando de como o artista consegue expor a essência além das aparências. Então, o Rebbe fala que o artista tem a capacidade de fazer a gente ver que a nossa visão, antes de se deparar com aquela arte, era de alguma forma deficiente. E o Rebbe fala que isso é, de alguma forma, o nosso serviço. É tirar as cortinas para a gente poder revelar o que tem por trás, revelar a divindade no mundo, que parece um mundo puramente material, e a gente sabe que ele é envolto de divindade. Tem um outro artista, eu não trouxe fotos das esculturas do Jacques Liebknecht, mas eu trouxe tem um outro artista que é muito conhecido no meio racídico, Henoch Lieberman. Ele também teve uma criação dentro do racidismo e ele teve mais contato com o Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak, e ele falava que a alma dele precisava desenhar, ele sentia essa necessidade. E ele, em determinado momento da vida dele, ele ele se perguntou, na verdade ele foi perguntar para o Rebbe, ele falou, como que eu vou conciliar essa minha necessidade artística com a Torá? E o Rebbe anterior fala para ele o seguinte, todos os aspectos da vida devem levar a uma harmonia maior. Servir e entender Deus tem variadas formas. O importante é você fazer isso e fazer com entusiasmo. Então, eu vou colocar para vocês de novo a imagem da obra dele. Ele ganhou um prêmio de arte da Academia de Moscou, ele ganhou uma bolsa ainda em 1927 na Rússia, e
Depois, quando ele teve que fazer uma parte que era prática, ele foi até Birobidzhan, que é uma região super interessante. Quando vocês tiverem interesse, procurem saber sobre Birobidzhan e a comunidade judaica. É uma história quase surreal, que a Rússia criou essa província para, teoricamente, ser um lugar em que eles deixavam as pessoas exercerem as minorias, a minoria judaica, no caso, exercer o judaísmo livremente lá. E ele fez quadros, esses não são daquela época, imagina, mas ele conseguiu viver uma vida em harmonia e não só viver a vida em harmonia, dentro dele ele conseguiu trazer muitas coisas através da arte. Então, vou trazer mais uma citação do Rebbe em uma das cartas dele, que ele fala o seguinte: a arte converte coisas inanimadas em formas vivas. De certa forma, transforma o material em espiritual. E se ela ainda está ligada, imbuído a Torá, essa arte se eleva a níveis ainda mais altos. Então, o Rebbe via claramente o potencial criativo como uma coisa a ser explorada, uma coisa a ser vivida com a espiritualidade. E aqui eu também queria falar então um pouco daquele outro lado, que seria a apreciação de arte. Tem um outro artista, eu acho que eu pus alguma coisa dele aqui, essa Torá em preto e branco. Ele foi um artista chamado Michael Schwartz, e o Rebbe tinha muito apreço por ele. Quando precisava fazer qualquer publicação do Lubavitch, ele ia procurar esse artista. E ele fala do Rebbe que o Rebbe tinha um sentimento profundo de que a arte poderia ser um fator indispensável para passar uma mensagem, para tocar as pessoas. Então, aqui nesse exemplo, ele mostra, era uma campanha para as pessoas participarem de escrever um Sefer Torah, um livro de Torá, e aqui ele mostra que cada letrinha é uma letrinha e cada letra vai compor um todo. E ele queria passar essa mensagem de que cada judeu é importante e sem ele a Torá fica incompleta. Então, aqui a gente pode ver a habilidade realmente, no meu ver, de uma imagem que para a gente hoje é bem simples, mas é muito expressiva nesse sentido, de que de um em um a gente escreve o Sefer Torah. Essa outra imagem do lado é de um artista chamado Baruch Nachson, que também teve uma relação próxima com o Rebbe. O Rebbe, em dado momento, até apoiou a criação de uma galeria de arte em Crown Heights, onde eles viviam em Nova York. O Baruch Nachson, na verdade, é um artista de Hebron. E também chegou a determinado momento a perguntar para o Rebbe se é isso que ele tem que continuar fazendo da vida. E o Rebbe incentivou ele, falou que ele tinha que continuar a fazer a arte dele, que isso trazia inspiração para as pessoas. Aqui eu trouxe uns screenshots de um vídeo desse encontro entre eles, e que ele fala que incentiva o artista a distribuir a arte dele da maior forma possível, o máximo que ele puder. E ele fala assim: o que os olhos veem às vezes satisfaz mais do que o que a gente come. E que a arte pode ser o que ajuda a criar uma boa atmosfera, e que a gente pode usar a arte como um meio de influenciar positivamente as pessoas e o ambiente. E então, com isso eu queria concluir que esse é o meu ponto de vista, que a arte como um meio para a espiritualidade, ele não deve ser visto como um substituto. E a arte pode sim ter despertar, né, trazer um potencial de espiritualidade grande para o mundo, no mundo de hoje, como o Rebbe falou, e como o Rebbe colocava muito claramente, você tem milhares de maneiras de servir Deus, e o mundo precisa de ferramentas para a gente enxergar nosso propósito, e às vezes o homem está tão perplexo nesse mundo, sem saber para onde recorrer. Às vezes o homem está tão sozinho que a arte pode ser um caminho. Aqui eu vou trazer, para finalizar, uma frase do Rebbe Nachman de Breslav, que ele fala o seguinte: uma pessoa pode atingir grandes níveis espirituais conversando com um amigo a respeito do propósito da vida. E eu queria finalizar falando isso, que às vezes a arte pode ser essa companhia,
que permite a gente entender a possibilidade de sentido na vida. Obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa eu estou aqui, vou tentar disponibilizar depois o nome dos livros para vocês. Obrigada, Ricardo, de novo pela oportunidade. Shalom e Brachá, a pedido do grande amigo Ricardo, vou fazer uma aula sobre o judaísmo e suas fontes espirituais diante do cenário atual e o futuro. Quando a gente fala das fontes do judaísmo, a gente tem que lembrar que o judaísmo é diferente de todas as outras religiões, como é trazido no livro Kuzari, que tinha um rei que ele queria descobrir a religião verdadeira. Então ele tinha 3 opções: ele tinha os árabes, ele tinha os católicos e tinha os judeus. E ele chamou o Rabi Yehuda Levi para discutir e provar qual seria a religião correta. Resumindo a história, todas as religiões não tinham provas concretas, não tinham argumentos suficientes. Somente o Rabi Yehuda Levi trouxe argumentos lógicos, que o judaísmo é uma religião que não está baseada em uma pessoa, como, por exemplo, talvez um profeta. E sim, o judaísmo é baseado em todo o povo inteiro, o povo judeu inteiro que saiu do Egito, os escravos, que moravam já algumas gerações no Egito, eles viram os milagres, todos eles viram os milagres. E eles vivenciaram todas as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, e inclusive a entrega da Torá no Monte Sinai, a revelação divina, a presença divina se revelando no Monte Sinai, como é passado geração a geração, pai para filho. Então foram testemunhas oculares, mais de 3 milhões de pessoas do povo judeu, sem falar fora do povo judeu, outras pessoas que se juntaram ao povo Erev Rav, a grande mistura de povos que se juntou. Mas falando só do povo judeu, a gente está falando mais de 3 milhões de pessoas que vivenciaram os 40 anos da passagem do deserto, a entrada da terra de Israel, todos os milagres e toda a história do povo. Então, quando a gente fala das fontes judaicas, da Torá, não é algum achismo, ou talvez a gente tenha alguma dúvida. Não temos dúvidas. Todos os judeus sabem que a Torá é verdadeira, que suas fontes são reais, porque a gente está falando de testemunhas oculares, o que foi passado de pai para filho, e de avô para neto, e geração a geração. Como, por exemplo, o Seder de Pesach. Vamos pegar o jantar da noite de Pesach, da Páscoa judaica, em que todos os anos eles comemoram 7 dias, comemos matzot, o pão ázimo, para lembrar toda a passagem do Egito, e isso é feito anualmente. Não tem como falar, talvez não foi isso que aconteceu, talvez alguma parte se mudou da história, porque foram milhares de pessoas que viram isso e passaram para os seus filhos. Se uma pessoa só, um profeta que vem da montanha e fala, Deus se revelou para mim, me disse isso, me disse aquilo, pode ser que é verdade, pode ser que é mentira. A Deus fez questão de se revelar no Monte Sinai, não só para Moisés, seu escravo, seu servo mais fiel, como também para todo o povo de Israel. Então, não só a Torá, ela é uma fonte espiritual verídica, como também os ensinamentos da Kabbalah. E todos os ensinamentos nós recebemos dos grandes mestres, dos rabinos da Kabbalah. Então, a Torá é ensinado no Zohar, que a Torá ela foi criada 2000 anos antes do mundo. Então, a Torá ela precedeu o mundo. Como o Zohar explica, é como que fosse uma planta
da criação. Como um engenheiro que vai construir uma casa, um prédio, ele precisa fazer uma planta que ele vai desenhar e ele vai planejar como vai ser a construção. Assim, a Torá é chamada a planta do Criador do mundo. Uma vez chegaram para o Rebbe de Lubavitch e perguntaram para ele: Rebbe, como você consegue resolver todos os problemas que aparecem, todas as questões, você sabe a resposta certa, você acha uma solução para todos os problemas? O Rebbe falou: é muito simples. Eu olho na Torá, eu vejo o que a Torá diz, e como que a Torá é a planta do universo, então lá tem todas as respostas para todas as perguntas. Então, a Torá, na verdade, ela é antes do mundo, quer dizer que ela é acima do tempo. Então, quando a gente fala da Torá, não pode pensar um livro de histórias de acontecimentos passados, de fatos que aconteceram. Não só isso. A Torá, ela é atual hoje em dia, até mesmo na nossa época. E eu diria até mais, não só que a Torá é atual hoje em dia, a Torá, ela é futurística, ela está falando do futuro. A Torá fala do passado, do presente e do futuro. A Torá fala que vai acontecer nos finais dos dias, na época de Mashiach, que nós já estamos se preparando para essa época, logo, logo, se Deus quiser, na boa hora. Então, quando a gente fala das fontes espirituais no nosso cenário e o futuro, então a gente tem que estudar um pouquinho o que fala Rabbi Shimon Bar Yochai, o que ele escreve na Kabbalah, do Zohar, sobre a época que nós estamos. Então a gente pode dividir a criação do mundo em 4 etapas. A primeira etapa foi a época em que foi criado o primeiro homem, Adam Arishon, Adão e Eva, no Jardim do Éden, depois do seu pecado, até a geração de Abraham Avinu. Então a gente tem 10 gerações de Adão até Abraão. E na verdade, até de Noah, né? De Noah, depois Abraão. Então, aqui são 20 gerações. Adão até Noah, 10. De Noah até Abraão, mais 10. E temos mais 10 gerações até Moshe Rabbeinu entregando a Torá. E na sequência, temos Yoshua, que entra na terra de Israel, conquista a terra de Israel, e na sequência de 1000 anos é construído o templo de Jerusalém, através do Davi e Salomão, seu filho, Shlomo Amelech, o templo de Salomão, depois o segundo templo, e agora nós vamos falar na 4ª época, já no final dos tempos, que seria a época de Mashiach, a época da redenção final, da Geulah, onde que o mundo inteiro ele volta na sua origem, da criação. E qual é a nossa origem? É Hashem, é o espiritual. O objetivo de toda a criação é a revelação de Hashem no mundo, revelar no mundo físico a divindade, revelar a espiritualidade. Em outras palavras, pegar o que nós temos de material e transformar isso em espiritual. Como a gente faz isso? Através dos mandamentos divinos, das mitzvot. Então, para os judeus, nós temos 613 mitzvot, e para os não-judeus, nós temos 7 mitzvot, 7 mandamentos. Esses 7 mandamentos é a base e objetivo de toda a criação. Em resumo, não fazer idolatria, não ir contra Hashem, não ir contra Deus, não amaldiçoar o nome de Deus, respeitar a família, respeitar as pessoas, isso inclui não matar, não roubar, respeitar os animais, não fazer os animais sofrerem. E, por último, respeitar as leis da sociedade, leis éticas do país, e estabelecer tribunais de justiça para que as pessoas se comportem conforme devem se comportar uma com a outra. No momento que a gente transforma esse mundo e cumprindo os mandamentos, por exemplo, vamos imaginar um mundo em que as pessoas, vamos pegar 2 mandamentos, só 2 mandamentos dos 7, não matar e não roubar.
Se simplesmente o mundo se comportasse dessa forma, que não tivesse mais roubo e nem morte, olha como o mundo seria um mundo bem melhor. E esse é o objetivo da Torá, trazer nesse mundo onde as pessoas podem fazer os pecados, Deus dá o livre-arbítrio, e a gente pode se controlar e consertar até os nossos erros. É explicado na Kabbalah que todo o nosso trabalho, de todos esses 5.781 anos, desde a criação do mundo, é simplesmente para consertar o pecado do Adão, do primeiro homem, e também o pecado do Caim, que matou Abel, seu irmão. E assim que nós terminarmos esse trabalho de consertar, nós estaremos voltando para o Jardim do Éden, onde foi o começo da criação, onde é o objetivo final. Isso vai ser na época da redenção final, terceira redenção, com o terceiro Beit HaMikdash, o terceiro templo, que, pela profecia, já está construído espiritualmente. Só falta trazer ele aqui embaixo fisicamente. Logo, logo, nós estamos passando por um estágio novo. Se a gente for analisar, hoje em dia, o mundo é diferente, muito diferente do que era antigamente. Por exemplo, antigamente, aquela pessoa que trabalhava mais com as mãos, assim ela ganhava o sustento dela. Hoje, o sustento não vem mais do trabalho das mãos, e sim, está no ar, está na fala, tá tudo, as coisas estão passando para o nível espiritual. Agora, o nosso trabalho é online, as coisas ficam, não tem mais lojas físicas, as lojas são na internet, as coisas estão subindo de nível para o nível do ar. E isso quer dizer que nós estamos subindo para a nossa origem, para a nossa fonte, que é a fonte espiritual. Então, no nosso futuro, cada vez mais, as coisas vão funcionar no mundo espiritual, no mundo mais elevado. A pessoa não precisa mais fazer compras, não precisa mais ir na loja e comprar fisicamente. A pessoa entra na internet, ele compra no ar e chega na casa dele. Isso lembra um pouco como foi na época do deserto. O milagre que caía ao pão dos céus, a maná, todo dia. Durante 40 anos, o povo presenciou esse milagre. A gente ainda não chegou nesse nível de ter o pão caindo dos céus. Mas, em pequeno estágio, nós estamos chegando lá. E o conceito é saber que o nosso sustento não vem do nosso esforço, e sim da bênção divina. Claro que a pessoa tem que se esforçar, tem que fazer o trabalho, mas o principal é a bênção que vem de Hashem, a bênção que traz o sucesso. E isso em todos os assuntos, fisicamente, espiritualmente. Então, no momento que a gente pensa um pouquinho nas fontes judaicas, que é a base do mundo, da criação do mundo, e a gente se conecta com os ensinamentos da Torá, da Hassidut, da Kabbalah, que são a parte mais profunda, mística, de Hashem, a parte íntima de Deus. A gente sabe que na Torá tem duas partes, tem a parte revelada e tem a parte oculta. E essa parte oculta é que ela está se revelando agora. E nosso trabalho é revelar cada vez mais, trazer isso completamente, uma luz nova no mundo, em que assim vai preparar todos nós para receber a revelação de Hashem. O objetivo da criação nesse mundo é exatamente esse, revelação de Hashem aqui embaixo. Como é trazida a linguagem, moradia nos mundos inferiores. O que significa moradia nos mundos inferiores? A linguagem da Kabbalah, Dirah Betartonim, significa que, como a pessoa mora, que lá ela revela a sua essência, assim vai ser também revelação de Hashem aqui embaixo. Como é explicado nos livros sagrados, que Hashem, Deus,
tem muitos mundos espirituais, tem muitos anjos. Por que ele precisava criar esse mundo? O que faltava para ele, para criar esse mundo físico, onde tem pessoas, onde tem até o mau instinto, onde pode levar a pessoa para o lado negativo? E a resposta é exatamente essa. Anjos não faltam. Mundos espirituais que servem a Hashem também não faltam. Hashem quer um mundo onde ele vai se encontrar oculto, onde as criaturas, as pessoas, vão ter um mau instinto e vão poder escolher fazer o mal. E mesmo assim, eles vão se controlar e escolher fazer o bem. E isso é uma novidade, isso é um grande prazer. Por isso a expressão é uma moradia nos mundos inferiores. Esse mundo é o mundo inferior, chamado mais inferior de todos os mundos. E no momento que a gente se comporta, pelo menos tenta dominar, controlar um pouquinho o nosso instinto negativo de não cometer nenhum erro, nenhum pecado contra as pessoas, contra Hashem, contra a Torá, a gente está revelando a divindade aqui nesse mundo. E para Hashem esse é um grande prazer. Então cada um que vem aqui, com certeza, tem uma missão. E a sua missão é cumprir todos os mandamentos da Torá. Se ele é um judeu, ele tem 613. Se não é um judeu, ele tem somente 7. E ele deve estudar esses 7 mandamentos, que eles são gerais, são genéricos. Ele tem que abrir as suas ramificações e entender e se aprofundar em cada um deles. E principalmente, saber e entender da providência divina, que tem algumas pessoas que pensam que Deus criou um mundo e Deus se ausentou do mundo, e como que ele estivesse olhando de fora o mundo, e o mundo ele anda sozinho. E eles estão muito enganados. Deus não só criou o mundo, como também continua criando instantaneamente, a cada segundo, milésimo de segundo. Sempre Hashem está aqui dentro, nesse mundo, está dando vida para o mundo, para tudo acontecer. Formação chamada ex nihilo, do nada para o existente. E no momento que a pessoa medita sobre como Hashem cria o mundo do nada para o existente, do que não existia nada, e agora começa a existir o mundo, isso constantemente, Hashem dá vida, através da sua fala, e cria o mundo, todos os dias, sempre, a pessoa entende que nada acontece por acaso, e tudo é providência divina. Ao mesmo tempo, Deus Todo-Poderoso, ele dá para a pessoa livre-arbítrio. Então, e aqui a gente vai entender onde que a gente quer chegar no cenário atual e no futuro. Deus tem um plano para o mundo. E o plano está chegando no final, que é a revelação de Mashiach, a redenção final de todo mundo. Não só dos judeus, não só de Israel. O mundo inteiro vai ser beneficiado. Todo mundo vai ser redimido. O terceiro templo não é só a casa, o templo dos judeus, e sim de todos os povos. A casa de Deus. Mas isso depende do nosso comportamento, como a gente vai se comportar. Se Deus quiser que a gente tenha boas decisões e traga isso em prática, o mais breve possível. Olá, irmãos e grande família. Meu nome é Carlos Sauer. Queria agradecer muito de estar participando desse congresso. E hoje venho aqui falar de cura nativa e tudo, a visão xamânica do que está acontecendo no mundo. Vou aproveitar e falar da tenda do suor um pouco também, que está linkado à cura nativa. Antes de mais nada, muito obrigado pelo privilégio, pela honra de participar desse congresso. Bem, meu nome é Carlos, como eu já falei, eu sou um terapeuta holístico.
né, o que eu sou, né? Eu sou uma pessoa que trabalha com corpo, mente e espírito. Eu busquei sempre a autocura, sempre me curar coisas do meu corpo, da minha mente, das minhas emoções e do espírito. E com isso eu fui sentindo na pele diversas técnicas de cura e processos diferentes de cura. A minha vida inteira eu venho buscando cura desde pequeno. Eu nasci com uma sensibilidade maior, que é na parte da astrologia, para quem entende, é a lua em peixes. Então eu sou um libriano com ascendente virgem e lua em peixes. O Libra já me coloca uma pessoa espiritualizada, social, aberta, mas a lua em peixes é que para mim é uma grande bênção, que é uma janela aberta para a espiritualidade, mas ao mesmo tempo é uma maldição, porque eu sofro e sinto a dor, a minha dor, muito profundamente, a dor do outro, do cliente, das pessoas, da humanidade. Então venho aqui falar da cura nativa, em primeiro lugar. A cura nativa é um processo que eu venho desenvolvendo há 38 anos. Desde que eu me mudei do Brasil para os Estados Unidos, que eu comecei a ter contato com índios americanos, eu fui despertando o interesse por essa sálvia, por esse ritual aqui que envolve os 4 elementos, que é a sálvia que vem da terra, o fogo, que está queimando a sálvia, a concha, que vem da água, e a própria sálvia, que vem da terra, e a fumaça, que representa o elemento ar também. Então, com isso, gente, eu venho me aproximando desse pequeno ritual poderosíssimo, que é o ritual de se abençoar com um leque de penas, se abençoar, se benzer, se limpar. Por exemplo, eu acabei de tomar um banho maravilhoso agora, lavei o cabelo, mas esse aqui é o meu banho espiritual. É o meu banho de fumaça, o banho de fumaça da sálvia. Então, gente, eu queria compartilhar com vocês que a cura nativa não é um curso que eu fiz, não é um processo de uma faculdade de 4 anos. É um processo de estudos a vida inteira. Cada dia eu descubro mais e cada dia eu aprendo mais, não só com as curas que estão se manifestando em mim, mas também as curas que estão se manifestando nos meus clientes, nos meus amigos, na minha família. Quanto mais eu pratico a cura nativa, mais eu aprendo, né? Então eu queria até dizer que eu estou dando um curso de formação, e quem precisar saber mais informações, Carlos Sauer, Tradições Nativas. Ou então, curso de formação em cura nativa. Gente, o que nós estamos fazendo é apresentar essas ferramentas que são muito simples de utilizar para pessoas que querem virar um terapeuta xamânico, um terapeuta holístico. Então, o nosso curso de formação é de 1 ano. Gente, olha só que interessante. A cura nativa não é só um processo de cura, né? A cura nativa, ela é uma filosofia de vida. Porque o xamanismo ele vem desde a Idade da Pedra e não é uma religião, é um modo de vida. Em inglês a gente chama way of life, um modo de vida, uma filosofia de vida, uma estrada. A gente também pode chamar de estrada do caminho vermelho. Red Road. Red, vermelho. Road, estrada. Red Road é um caminho espiritual ligado à natureza, totalmente ligado à natureza. No xamanismo a gente aprende para chegar perto do Criador, para chegar perto de Deus, para chegar perto do grande Espírito, Deus, o Criador, a gente tem que chegar perto da criação. E é por isso que eu estou aqui em Saquarema,
numa floresta, num sítio maravilhoso, sempre buscando me harmonizar com tudo que acontece aqui na natureza, com as corujas que estão chegando. As corujas cantam pra gente aqui à noite, os sapos, as rãs, sapo martelo cantando pra gente à noite. E isso tudo me abre a minha sensibilidade aqui no meio da floresta, que eu tenho, graças a Deus, o privilégio de ter vivido os últimos 40 anos em residências, casas, não em apartamentos. Então eu tenho tido contato com a natureza há mais de 40 anos, que eu não vivo dentro de um apartamento. E isso ajuda muito a desenvolver esse modo de vida, essa filosofia de vida. Né? Muitas pessoas perguntam assim, como que eu aprendo cura nativa? E eu respondo, através da sua vida inteira, coletando as suas experiências, se curando com a água, com a cachoeira, tomando um banho de cachoeira, um banho de lago, tomando um banho de mar, indo para a praia, subindo as montanhas e rezando, se conectando com os animais. Esse é o processo. Mas a cura nativa consiste em 2 processos muito interessantes. Um é para retirada de energias intrusas. Essas energias intrusas, podemos também falar sobre pensamentos perturbadores. Eles ficam repetitivos e nos assombrando, eles voltam. Pensamentos perturbadores, repetitivos, negativos. A gente pensar coisa ruim da gente e pensar coisa ruim dos outros só atrai coisa ruim. A gente já aprendeu isso, não é verdade? Então, gente, a cura nativa atua na mente, atua também no coração. As energias intrusas, elas conseguem entrar no nosso coração quando a gente está fraco e vulnerável. Com isso, a gente tem depressão, angústia, mágoas, a gente sofre, às vezes o coração dói. Gente, acho que vocês podem entender o que eu vou dizer. A dor no coração emocional, às vezes, dói, mas é uma dor profunda. Profunda, muito, muito, muito. É uma dor da alma, é a alma gritando. E a cura nativa atua nessa área, né? Então, a primeira parte da cura nativa é utilizar a sálvia, um leque de penas. Eu, às vezes, uso um leque de penas de águia ou de gavião, um leque de penas. E isso eu utilizo a cura nativa em mim mesmo. Isso aqui é uma introdução à cura nativa. Ou eu utilizo esse processo num cliente. Vamos supor que o cliente esteja deitado aqui, numa maca, e eu vou abençoar ele todo com a sálvia. A sálvia vai abrindo a minha visão, a fumaça da sálvia vai ajudando eu enxergar o que está acontecendo com o cliente, espiritualmente falando, né? Então esse processo aqui é muito importante na cura nativa. Depois utilizo as mãos e utilizo a força espiritual. A cura nativa, ela não é nunca, jamais em tempo algum, um processo que vem só do terapeuta. O terapeuta, eu, nesse caso, sou um veículo, um instrumento. Então eu rezo, enquanto eu estou queimando a sálvia, eu vou rezando, rezando, rezando. Enquanto eu estou rezando, eu fecho os olhos e imagino dando 1, 2 passos para trás. Eu imagino isso, eu sinto a minha energia saindo um pouco e entrando a energia da espiritualidade. Eu chamo os meus guias, mentores, vamos dizer, guardiões espirituais, também em forma não só de seres humanos, mas em forma de animais selvagens. Então, no meu caso, eu me conecto muito com a energia do urso, por isso eu estou usando aqui uma camiseta de urso com as garras do próprio, as garras de urso. Com isso, eu começo a utilizar as mãos. Quando eu vou tocando a mente da pessoa, eu tenho, com a ajuda dos espíritos, a capacidade de extrair
toda aquela perturbação mental que está afetando o psicológico. E esse processo eu vou fazendo assim, tipo um processo de bocejo. Quanto mais eu bocejo, mais as energias estão saindo da mente. Aí eu vou e vou limpando assim, limpando a mente. Depois eu limpo o corpo todo, vou passando a mão nos ombros, nos braços, um pouco aqui no peito, vou descendo, vou para as pernas, vou para os pés e depois eu retorno, geralmente na área abdominal, porque eu acredito que aqui nós temos muitos bloqueios, muitas energias intrusas, que também podem se manifestar não só na mente, no coração, nos órgãos, no corpo todo. Então, gente, eu procuro retirar qualquer coisa que estiver em desequilíbrio. Por exemplo, o medo em desequilíbrio vira pavor e total insegurança. Então, eu retiro a energia do medo que está em desequilíbrio, que um pouco de medo é saudável, porque o medo gera respeito a alguma coisa. O medo da gente atravessar uma rua super movimentada salva a nossa vida, porque a gente não morra atropelado, não é verdade? Então, um pouco de medo é saudável. Depois eu vou para o fígado para trabalhar na raiva. E a mesma coisa, um pouco de raiva é importante para dizer não, eu não quero fazer isso. Não, eu não posso fazer isso. Você saber dizer não com firmeza. Você levantar de manhã, trabalhar sempre um pouquinho de raiva, gera energia e ação gera ação. Mas a raiva em desequilíbrio vira ódio e a gente já sabe aonde vai parar, não é verdade? Depois eu trabalho no baço, que é o julgamento. Mesma coisa, o julgamento um pouco, tudo bem, um senso de você, do que está acontecendo, um senso do outro, mas mínimo, porque quem julga, única entidade que pode julgar é próprio Deus, é o Criador. Então um pouquinho de julgamento, tudo bem. Depois eu vou para o intestino para mexer no apego. Quem tem muito apego tem prisão de ventre. Quem tem pouco apego às coisas, tudo flui no corpo mais facilmente. Então, essa é a parte de retirar as energias intrusas. E a segunda parte já seria canalizar energias da espiritualidade. Energia de paz, amor, harmonia, pensamentos positivos na mente. Eu fico com a mão na mente dos meus clientes e fico só elogiando, falando que essa pessoa é maravilhosa, que essa pessoa é inteligente. Eu fico só pensando em palavras que possam fortalecer a autoestima do cliente. E eu fico, então, canalizando um monte de palavras e informações positivas, muito positivas, na mente, no coração e no corpo do cliente. E, então, essa já é a segunda parte da cura nativa. É a parte que, a primeira parte a gente retirou as energias intrusas, é quase como se fosse esvaziar um copo de água poluída. Esvaziou o copo, aí o copo está vazio, agora vamos encher de água potável, pura e cristalina. Com essa parte, a gente coloca a parte de canalização de energia. Eu já fiz Reiki também em 1987, com um dos fundadores, Jason Thompson. Então, eu aprendi a imposição de mãos e é parecido, né? Tem uma semelhança. Então, eu vou posicionando minhas mãos em todos os locais que eu visitei para retirar as energias intrusas. Ali criou-se um espaço e eu vou preencher esse espaço só com pensamentos, sentimentos e tudo positivo, emoções, tudo positivo e equilibrados. E para terminar, tem um resgate de alma que seria uma outra palestra, mas seriam trazer partículas da alma que foi fragmentada no momento de um trauma. Todos nós, quando sofremos um trauma sério na infância, um trauma pesado na adolescência,
tem uma parte nossa que quer ir embora. Nós queremos ir embora, mas muitas vezes a gente não tem coragem de se levantar e sair caminhando e ir embora. Com isso, tem uma parte da nossa alma que fragmenta. É como se fosse assim um copo que quebra e vai pedaço para tudo quanto é lado. Tem uma parte da nossa alma que fragmenta e acaba a nossa mente ficando fragmentada, e aí tem vários assim efeitos colaterais negativos, porque a linha do tempo do ser humano, o desenvolvimento, fica um pouco atrasado, às vezes emocionalmente. Às vezes a pessoa está aqui, mas o lado emocional dela não acompanhou, ou o lado psicológico, você está entendendo? Ficam travas, ficam âncoras, puxando, freando o desenvolvimento do ser humano. E com isso, a gente também, uma parte da cura nativa é trazer a partícula da alma, o resgate de alma de volta. Isso tudo a gente vai poder também aprender um pouquinho. Não vou formar ninguém de resgate de alma, vai ser só uma leve introdução no curso de formação em cura nativa. Então, gente, eu queria falar mais um pouco dos tempos de hoje, para a gente poder entender o que está acontecendo. 2020, com certeza, é um ano que eu chamo rito de passagem. Nós estamos saindo de uma era e passando para uma nova era. Independente da era de Aquário, independente de tudo, mas eu acho que tem uma conexão. Estamos entrando numa nova era. A natureza tem uma forma de se autopreservar. Então existe aí um processo de autopreservação, mas ao mesmo tempo, tudo isso que está acontecendo em 2020 veio frear todos nós, para que nós possamos aproveitar até a filosofia da cura nativa e buscar uma forma de reinventar o nosso modo de vida, o nosso trabalho, o nosso pensamento. Nós precisamos fazer o que a gente chama de Hokkahei, Hokkahei, quer dizer, hoje é um bom dia para morrer, porque eu quero renascer mais forte. Hokkahei quer dizer um bom dia para morrer. Mas quando um guerreiro fala isso, não obrigatoriamente ele está querendo morrer hoje ou amanhã. Ele está querendo ter uma morte simbólica para renascer. A não ser que ele estivesse indo para uma batalha. E o Hokkahei dele realmente é pronto para morrer fisicamente, pronto para defender sua mulher, seus filhos, toda a provisão de inverno, alimento, tudo que ele guardou, e a aldeia, né? Porque os índios protegem sempre a aldeia, a tribo, não é verdade? Então aí no caso seria o famoso Hokkahei, mas de morte mesmo. Mas normalmente na vida do dia a dia eu utilizo essa palavra Lakota, mas para simbolizar uma morte e um renascimento na minha vida, né? Gostaria de falar também que eu tenho visto, né? Eu me mudei do Rio de Janeiro para Petrópolis no comecinho do ano, antes da pandemia, antes do Covid. Mas eu vejo muita gente saindo do Rio. Esse ano de 2020, um monte de gente saiu das cidades e foram para sítios. Estão, inclusive, desenvolvendo uma vida nova de trabalhar em casa, fazendo home office. E com isso botaram uma fibra ótica, uma boa internet, e estão trabalhando em casa e tendo uma vida mais feliz, uma vida mais perto da mulher, das crianças. Estamos tendo uma vida mais feliz, uma vida mais calma, mais tranquila. Então, 2020 freou todos nós e trouxe a gente para dentro. Levou a gente de volta para casa, de volta para o coração. E eu tenho certeza que isso vai trazer benefícios maravilhosos para todos nós. A pandemia tem a luz e tem a sombra. A sombra, eu acho que não vale a pena nem eu falar agora,
Porque a sombra, gente, é só ligar ao Jornal Nacional, que vocês vão ver, ou qualquer outro jornal, vocês vão ver a sombra da pandemia e todas as notícias pesadas e negativas que aparecem todos os dias no Jornal Nacional. Agora, a luz tem a ver com o que eu acabei de falar. A luz é a morte e renascimento que está sendo processado, que está acontecendo na humanidade. Estamos todo mundo. Essa pandemia atingiu os ricos e os pobres, atingiu o povo de pele branca e o povo de pele negra, o povo de pele amarela e o povo de pele vermelha, atingiu a tudo e a todos. Então esta pandemia está dando para nós uma chance de todos nós dar 3 passos para trás, 4 passos para trás e fazer uma reforma interior. Fazer uma reforma interior para poder não fazer mais o mesmo, para que haja mudanças positivas, para que haja uma morte e renascimento. E por isso eu vou terminando aqui a minha palestra também falando da Tenda do Suor, que é uma sauna sagradíssima, uma sauna que vai há mais ou menos 30 mil anos atrás, em vários povos, não só de índios americanos, mas os índios astecas, os celtas, o xamanismo celta utilizavam a Tenda do Suor para que os guerreiros pudessem entrar lá dentro e suar e purificar o corpo, purificar o coração, purificar o espírito e se curar dentro da sauna. Então, gente, a Tenda do Suor é um ritual, uma cerimônia de purificação e de limpeza. Muito, muito boa e profunda e maravilhosa. Eu amo entrar dentro do útero da Mãe Terra, porque a Tenda do Suor simboliza o feminino, o útero da Mãe Terra. Então, por que a gente volta para dentro do útero? Para renascer, para nascer de novo. Então, a gente entra dentro da tenda para rezar, para cantar, para suar e para curar. São as 4 coisas que a gente faz dentro da Tenda do Suor. E o número 4 é muito presente no xamanismo. A gente vai trabalhar os 4 ciclos da nossa vida: a infância, adolescência, meia-idade, idade adulta e a idade idosa, anciã. Então o número 4 continua voltando. Nós temos 4 tipos de sangue. Nós temos os 4 elementos, nós temos as 4 direções, não é verdade? Leste, sul, oeste, norte. Nós temos as 4 fases da lua. Então, o círculo, que não vai dar tempo de eu falar aqui agora, tem a ver, o círculo se divide em 4, uma cruz, né? E com isso, nós temos o número 4 muito forte aqui, principalmente no nosso universo, no nosso sistema solar, que tem vários círculos, que são os planetas e as luas, e o próprio Sol. Então, o número 4 é muito importante. Eu gostaria de terminar com um canto e agradecer a todos. E lembrando, quem quiser participar do curso de formação em cura nativa, sejam bem-vindos. Meu nome é Carlos Sauer e eu expressei aqui os meus sentimentos e um pouco do meu conhecimento e agradeço a quem estiver assistindo. Aô!
Neyash, Creator. Obrigado, Criador. Obitakuye Oyasin. Arro por todas as minhas relações. Bom dia, meu nome é Carlos Soares. Eu estou aqui com vocês para colaborar, abordando brevemente, muito curtinho, a música e a espiritualidade como agentes de transformação social. Tá? Esse vídeo é só para fazer uma alusão à importância da música na transformação da sociedade. Na verdade, a música ela faz parte de todo o contexto ligado a transformações, né? E a comunidades, a tribos, etc., desde as suas origens, né? Eu já vou aqui sugerir a vocês dois livros que eu tenho aqui. Um é esse, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, né, do Yuval Noah Harari. Ele fala muito bem sobre a transformação das sociedades e eu acho que vale a pena essa leitura. E um outro que eu encontrei aqui é História das Sociedades. História das Sociedades, da editora Ao Livro Técnico. É um livro antigo que eu tinha aqui em casa e que fala das comunidades primitivas às sociedades medievais. Aquino, Denise e Oscar são os autores. E uma outra obra que eu acho fundamental, aí, uma obra musical chamada A Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky. Né? A Sagração da Primavera. Ele tem outras obras muito interessantes, é um compositor contemporâneo e que quando ele lançou essa obra foi muito difícil, né? Levou muito tempo para ele poder ser aceito na sociedade da época. E essa obra ela é muito interessante porque ela mostra no balé, porque é um balé, na verdade, toda a coreografia, vocês vão achar no YouTube, é muito fácil achar, fala da origem do mundo, do universo, tá? Isso numa abordagem musical e de dança. Então eu acho que é uma obra muito interessante. Então,
para falar um pouquinho da importância da música, não há nada, nenhum tipo de sociedade, qualquer que seja ela, que a música não esteja envolvida e que a música não seja um importante componente cultural, né? Em qualquer tipo de religião, né, de crenças, etc., de indígenas, africanas e etc., que a música não esteja envolvida, porque a música ela faz parte, é um componente natural. Nós somos música. Nosso coração, quando ele não está bacana, é porque a música dele não está boa, não está regular, né? Então, eu acho que isso é um fator, assim, uma analogia bem interessante, né? Eu costumo falar para meus alunos que a música eles têm que tocar com uma regularidade, né? Como se fosse o coração batendo. O coração é o pulso. O pulso que a gente chama em música é a batida regular de um tempo, né? E em cima dessa batida regular de um tempo tem os vários ritmos. Aí que entram as melodias. Aí que a junção dessas melodias se transforma em harmonias e etc. Aí a música vai se desenvolvendo. Mas se a gente for lá no início do homem, a gente vai ter a música como um fator importante de comunicação entre as tribos. Como eles se comunicavam, como uma tribo se comunicava com a outra, né? Através de tambores feitos de madeira e de peles e escadas. O fogo, né? Também era um componente na época de comunicação e etc. Então, esse aspecto da música, ele tem o aspecto da comunicação, o aspecto social e o aspecto da adoração. Adoração aos deuses, adoração ao sol, à lua, à chuva, às águas, né? E todas essas adorações, elas são, vamos dizer assim, recheadas de uma música feita pelo homem, qualquer que seja a música, né? Então, a música, ela fez parte do homem primitivo, do homem em evolução, das religiões, aí chegando às cortes, né? Quer dizer, as igrejas, né? De uma maneira geral, e as cortes, a realeza, né? Que sempre tinha um compositor que bancava, né? Que era bancado por essa realeza. Um outro filme que é muito interessante vocês verem, para vocês verem a importância disso tudo, se chama Amadeus. Amadeus é um filme sobre a história de Mozart, que é um grande, né, um super respeitado compositor clássico, né, que teve uma vida muito difícil e acabou sendo enterrado em vala comum, né? E esse filme, eu diria, um amigo meu traduziu um significado muito interessante para esse filme. Ele disse que esse filme é o tratado da inveja. Da inveja de quem? De Salieri, que era o outro compositor da corte na época, né, antes do surgimento de Mozart. Só que Mozart era brilhante. Mozart, assim como Chaplin, né, são gênios que nascem, eles são reencarnações que são geniais. Eles têm a genialidade, né, extrapolando toda a lógica da evolução do homem. Eles são muito mais, né, na arte deles. Então Mozart era
isso, ele surgiu de uma maneira humilde e muito... e que incomodou Salieri. Por outro lado, Salieri adorava Mozart. E esse foi a grande sacação desse filme, por isso que se chama o Tratado da Inveja. Ele, ao mesmo tempo que ele amava, adorava, idolatrava Mozart, ele queria ver o Mozart longe dele, porque a realeza estava vendo a grande diferença, né? E aí Salieri queria manter o status dele, né? o emprego dele na época. E por aí vai. Então, se a gente for indo, né, caminhando, a gente vai vendo que a música faz parte, né, de todas as adorações, né, de todas as religiões, quer seja na Índia, quer seja na África, quer seja na América do Sul, na América do Norte, na Austrália. Eu não sei aí se no Polo Norte eu poderia ter teria alguma significação, assim, significado musical, mas deve ter, porque eu teria que pesquisar sobre isso. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a música e a espiritualidade, elas sempre andaram juntas, né? Quando a gente fala em espiritualidade, a gente fala em espiritualidade no sentido de adoração a deuses, adoração a entidades, né? E a espiritualidade do homem, quer dizer, como é que o homem rezava, como é que o homem adorava. Tinha música, né? Sempre tem a música em volta disso tudo. Então, quer dizer, na verdade, a transformação social, ela é da sociedade como um todo, e a música acompanha essa transformação, tá? Então, eu queria terminar aqui dizendo a vocês que a música é uma arte natural do homem, né? Que vem do homem primitivo até o homem atual, e que a espiritualidade desse homem também está adornada, vamos dizer assim, pela música, né? Assim como na pintura, né? Na pintura, todas as artes, elas têm um fator de transformação social, todas elas, né? Mas estou aqui para dizer a vocês que a música é fundamental ao homem, né? Não tem absolutamente nada que o homem faça que não tenha a música colada com ele. Então é isso, gente. Eu espero que nessa rápida alusão que eu fiz para vocês da música e da espiritualidade como agente de transformação social, possa ter contribuído de alguma forma para esse trabalho. E não deixem de assistir Sagração da Primavera e, se possível, ler aqueles livros que eu sugeri a vocês, tá bom? E o filme Amadeus, de Milos Forman, que é o diretor, que é fundamental, tá bom? Namastê, que Deus abençoe vocês, Oxalá abençoe vocês, que assim seja, graças a Deus. Esta foi a primeira sessão do primeiro mini congresso virtual Educação da Alma e Humanidade Aperfeiçoada. Serão 4 sessões no total. Gostaríamos de agradecer aos palestrantes dessa primeira sessão e que todos possam se beneficiar com os seus ensinamentos. Gratidão a todos.